Salve galera, Cristi Maria aqui. Seguinte galera, hoje o vídeo é sobre a história do heavy metal. Acho muito importante para quem não conhece. Antes de mais nada, eu peço para vocês se inscreverem no canal, deixar seu like, ativar o sininho para vocês receberem as notificações. E bora pro vídeo, certo? Então, é o seguinte, o heavy metal nasceu em 1968 exatamente. Então, digam-se que é na década de 60 para 70, certo? Na cidade de Birmingham, na Inglaterra. Era uma cidade industrial, conhecida por muito barulho, muita poluição. As pessoas que moravam lá não gostavam muito. A cidade foi atacada pela Segunda Guerra Mundial. Você só via escombros, bombardeios. O heavy metal é um som massivo e muito encorpado, né? É também extremo, agressivo, saturado, relações a volumes, distorcidos. E antes do heavy metal, ele tem como uma base o blues, o rock psicodélico. Quando a galera lá descobriu que poderia tocar guitarra fazendo riffs menores, tons menores, conseguiram conquistar um som mais sombrio, vamos dizer assim. Um som mais... que a gente conhece, pesado. As primeiras bandas que surgiu naquela época foi Black Sabbath, Led Zeppelin, Deep Purple, Rainbow e Judas Priest também. Mas comprovado que o pai do heavy metal, quem descobriu o heavy metal de uma forma um pouco embaçada, vamos dizer assim, foi o guitarrista do Black Sabbath, que é o Tony Iommi. Ele teve um pequeno acidente na indústria onde trabalhava. Ele perdeu as duas pontas dos dedos, se não me engano, são esses. Ficou muito triste porque ele tinha show no outro dia, ele entrou em depressão, mas ele era uma pessoa muito determinada naquilo que ele queria. Ele queria muito ser guitarrista, queria muito seguir com a banda dele, o sonho dele. Ele resolveu, ele mesmo, criar uma prótese, vamos dizer assim, uma prótese para os dedos que ele já não tinha, né, a tampinha do dedo. Então ele envolveu o que sobrou dos dedos dele por um couro, e os dois, e um plástico em volta, com uma tampinha assim, em cada dedo. Antes disso, o Black Sabbath tocava sons mais tranquilos, vamos dizer assim, parecia assim um pouco hippie, um pouco mais blues, vamos dizer assim. Através dessa deficiência que ele acabou tendo por acidente, que ele teve que fazer essa adaptação, né, com essa prótese, vamos dizer assim, que ele mesmo fez, ele descobriu que ele tinha que tocar de outra forma. Ele, na verdade, foi forçado a tocar de outra forma. Um, que ele não queria parar, por isso que ele fez a prótese, e outro porque ele tinha que tirar o som da guitarra de outra forma, porque saía de outra forma mesmo, né? Conforme ele ia tocando a sua guitarra, ele via que o som saía mais pesado, porque ele tinha que colocar mais pressão dos dedos nas cordas. E é justamente o que faz né? Eu não sou guitarrista, mas eu entendo que deve doer pra caralho. Ele viu que a banda começou a ter uma sonoridade diferente, ficou mais pesada, ficou mais agressiva, teve que aumentar mais o som da guitarra dele, então acabou tendo aquele peso e aquela fórmula que hoje a gente já conhece. Vindo para contribuir com a cena heavy metal, naquele início veio a banda Motorhead. Eles trouxeram um pouco de sensibilidade da música, a sonoridade da música era mais sensível, certo? E assim, eles deram mais ênfase, vamos dizer assim, foi na velocidade. Eles colocaram mais velocidade na música, e então juntou o peso da descoberta do Black Sabbath, né, pelo Tony, junto com a velocidade do Motorhead. Então começaram a ver que, opa, peraí, o estilo tá ficando diferente. Porque até então era conhecido como punk, parecia tudo punk,
todos os sons eram punk, uma banda ajudou a outra a fazer o estilo, a construir o estilo. Depois surgiram outras bandas, como o Iron Maiden, o Saxon, né, chamada nova era a nova onda britânica de bandas foram surgindo. Os fãs começaram a escutar tudo aquilo, começaram a conhecer o som, começaram a ficar interessados no mundo todo, pelo aquele peso, pela aquela música diferente e tal, que estavam sendo apresentados, né? Nos anos 80 surgiu o glam metal. O glam metal virou força comercial, vamos dizer assim. Bandas como Motley Crue e Poison. A cena underground mais extrema veio chegando também. Nessa veio o Anthrax, né, como as bandas de thrash metal, Anthrax, Metallica, Slayer e Megadeth. Veio também os estilos mais pesados, como death metal, black metal. Agora, já nos anos 90, vieram os estilos mais groove metal, o exemplo de uma banda, o Pantera. E também veio o nu metal, uma banda de exemplo é o Korn. Tudo isso incorporou, fez um elemento ali da época se tornar heavy metal, para sair do lado do punk. Mas muitos ainda consideravam uma mistura de punk e heavy metal. Para alguns era mais punk do que heavy metal. A cena ainda não estava totalmente construída. Então, nada mais é que uma revolução, né, da galera da época. Porque essa cidade sofreu alguns atentados. Foi justamente na época da Segunda Guerra Mundial, né, e só tinha a música hippie, falando de paz e amor, coisa e tal, mas ninguém via a superfície, os escombros, a parte sombria. Então foi mais uma revolução nas letras, um jeito de pôr pra fora o seu sentimento mais agressivo, indignado daquela situação, naquela cidade, naquele sofrimento todo de várias pessoas. Agora um assunto importante, ocultismo. O Mr. Bill Ward, o baterista do Black Sabbath, ele mexia com o ocultismo. E ele ganhou do Ozzy um livro de magia negra, chamado Black Sabbath. Diz ele que ele leu o livro, foi dormir, teve um terrível pesadelo, quando acordou bateu de frente com uma imagem sombria, obscura. Ele teve um grande pavor, teve uma sensação física, enfim, ele ficou com muito temor na hora, mas no outro dia ele contou para o Ozzy o acontecimento daquela madrugada. E o Ozzy resolveu então escrever uma letra chamada Black Sabbath. Eles foram fazer uma apresentação com esse nome e já intitularam também o nome da banda como Black Sabbath. Então eles ficaram meio preocupados. Será que o público vai receber bem esse nome? Né? Vamos dizer assim, estamos pregando o ocultismo, né? Vamos ver se a galera vai curtir. No final das contas, curtiram e eles lançaram o seu primeiro disco numa sexta-feira 13, em fevereiro de 1970. E nessa mesma época, outra banda veio para contribuir com a cena heavy metal, para tentar formar o quebra-cabeça que nem eles mesmos sabiam direito que som era aquele que estava acontecendo. Surgiu então o Led Zeppelin, que também veio de forma revolucionária, com também a sonoridade muito impactante, a galera curtia demais e via total diferença entre Black Sabbath e Led Zeppelin. Um fato muito interessante para quem é vocalista como eu. O Robert Plant, que é o vocalista do Led Zeppelin, foi mais ou menos ele assim, sem querer querendo, que lançou a forma de cantar, né, com seus... Ele que lançou essa forma desses gritinhos aí que a gente vive dando aí. São às vezes esquisitos pra caralho. E o Mr. John, o baterista do Led Zeppelin, ele tocava de uma forma tão inusitada que ele conseguiu metalizar aquele som. Eu não sei como é que ele fez isso, mas ele conseguiu fazer isso e deu uma nova corpagem para aquele estilo. Após isso, apareceu mais um artista muito importante para a cena heavy metal, o Mr. Alice Cooper. Tinha umas ideias muito inusitadas. Ele queria impactar, ele queria mostrar que o heavy metal tem que ser interpretado. Cantar interpretando o que está escrito na sua letra. Ele contribuiu com essa parte para
forma de interpretar quando você vai cantar ou até mesmo tocar o heavy metal, porque não é simplesmente só parar, tocar. Do Kiss. O Kiss apareceu em 1973 nos Estados Unidos, em New York. O Kiss, como todo mundo já conhece, com aquelas roupas, com aqueles sapatos gigantes, com aqueles rostos pintados, eles causaram muita polêmica. Eles não entravam no palco simplesmente para tocar, eles tinham que bagunçar. E o povo amava aquilo. Eles eram conhecidos como a banda do povão. Eles simplesmente colocavam fogos nas guitarras, explodia fogo de um lado, explodia fogo do outro, e cuspiam sangue, sei lá mais o que eles faziam, mas eles queriam impactar a galera. Eles também foram conhecidos como banda merchandise, porque eles venderam muita coisa. Era bonequinho, era camiseta, era... sei lá, um monte de coisa, gente. Tempo também surgiram as bandas Saxon, Girl School e Motorhead. E eles vieram substituindo um pouco as letras sombrias, trazendo um pouco mais de rap, mais alegria nessas musiquinhas, talvez. Também em 1973 apareceu a grande banda que eu adoro, acho que muita gente curte, é o AC/DC. AC/DC apareceu também revolucionando. Quem que poderia contar que o guitarrista tocaria guitarra de shorts, gente? Era muito representativo aquilo. O heavy metal estava crescendo, acrescentando, juntando uma peça aqui, outra ali, Mas no final da década de 70 ele foi dando uma caída e o pessoal começou a ficar preocupado. Será que a gente vai vender? Será que esse estilo agora vai morrer? Mas nessa época dos anos 70, eles tiveram esse medo de acabar mesmo, porque surgiu um novo estilo. Aquele estilo disco que o pessoal dançava nas pistas. Meio pop. E também esse medo de que o metal ia morrer é porque houve um certo tumulto, uma inquietação lá no Reino Unido, que os jovens, adolescentes tal, estavam meio que perdidos devido a esse estilo, né? Então a galera começou meio que a abandonar um pouco de curtir e ir atrás dos seus ídolos, e os estilos foram meio que desanimando, falando, putz, chegou a hora, vai morrer mesmo. Nós vamos morrer de fome. Essa suposta morte que o heavy metal ia ter, mas não teve, que surgiu a força mais punk. Aí vieram várias bandas punks, fizeram seus shows, apresentações, então o heavy metal ficou um pouco de lado. Mas teve uma banda salvadora da pátria que veio resgatar das cinzas o heavy metal que jamais irá morrer, certo? E essa banda é o nosso querido Judas Priest, que eu adoro até. Eles apareceram pela década de 70 mesmo, quando estava tudo perdido, achando que tudo ia se perder. Eles vieram para mostrar que punk não é heavy metal. Eles separaram completamente. Eles foram a primeira banda que não tinha nenhum tipo de sonoridade punk. Aí vem um assunto muito importante. Casa de show, lugar para tocar. Como a cena estava ressurgindo através do Judas, uma galera aí, alguns DJs de heavy metal que falavam na época, e alguns caras de revistas, jornais, essas coisas, fizeram de uma discoteca se transformar numa casa de show chamada Sound House. Uma casa de show chamada Sound House. Onde abriu portas para vir várias bandas para tocar lá e divulgar seu trabalho, sua demo. A vontade, o intuito de todas as bandas da época era tocar na Sound House. E uma delas, a fita que mais tocou, a fita que fez mais impacto, causou mais impacto no público, foi a demo do Iron Maiden, que tinha nos vocais o Paul Di'Anno. O Iron Maiden ficou sendo a banda predileta do momento. Eles gravaram 2 discos com o Paul, a voz do Paul. Eles queriam muito evoluir, eles pensavam lá no futuro, e resolveram então procurar um outro vocalista. E acharam o nosso querido Bruce Dickinson. O Iron Maiden se considerava meio que limitado, eles tinham uma coisa que eles precisavam a mais. Resolveram aderir ao querido Ed para representar a banda, representar as letras, encenar. E em 74 apareceu Van Halen. Em 1980, que foi considerado o ano de ouro do heavy metal, onde apareceu vários músicos virtuosos, onde tiveram mais aceitação do público. O público curtia muito mais os shows. O Dio, ele que lançou esse sinal, não é?
Então, tem uma pequena história. A avó dele, uma avózinha italiana, ela falava que este sinal afastava os demônios. Então ela fazia assim, ensinava pra ele desde pequeno. Pronto, o heavy metal estava pronto. O heavy metal foi transformado de uma forma crescente e muito autêntica, óbvio. Por quê? Quais são as contribuições? O Dio, ele tinha dado já um gesto para o estilo. Olha lá. O Judas tinha feito o visual, couro, roupa preta, pesada, corrente, tal. O Iron Maiden, ele trouxe, vamos dizer assim, um mascote, que é o Ed, né? Ele trouxe uma repaginada teatral para o estilo. Também o heavy metal já tinha sua dança dos headbangers, que é os bate-cabeça aí, né? E o Van Halen contribuiu muito para revolucionar a cena heavy metal, porque eles traziam coisas mais alegres, eles tocavam sorrindo, não era mais cara fechada. Integravam as mulheres, eles colocavam as mulheres dentro das casas de shows, nos palcos, enfim. Foi aonde começou a surgir mais mulheres para assistir shows e depois, obviamente, a ser mesmo as próprias artistas em cima do palco. O Max estava pronto, fixado, ó, tava pronto e a única coisa que faltava era conquistar a TV. Porque eles queriam mostrar o trabalho deles, fazendo os videoclipes deles, mostrando na TV. MTV, que foi em 1º de agosto de 81. Depois do Iron Maiden, a banda que causou o impacto foi o Def Leppard. Eles fizeram muito sucesso mesmo. Foram muito criticados, dizendo que eram bandas de rádio apenas, mas eles faziam muitos shows, se apresentavam demais na MTV. E com o álbum Pyromania, eles definiram que o metal não ia morrer. Isso foi na década de 80. Este álbum revolucionou e praticamente carimbou que não, o heavy metal não morre, ele apenas evolui e revoluciona. Gerações, momentos, épocas, e vão surgindo as vertentes do heavy metal. Assim foi um pouco da história do heavy metal, gente, porque tem muita coisa, né? Tem muita banda. Aqui eu fiz um resumão das histórias principais, diretamente aos pontos da revolução, por décadas, né? E as principais bandas que contribuíram para que... O intuito desse canal é divulgar bandas, é divulgar notícias, é divulgar conhecimento em qualquer parte do heavy metal. É só você ir continuar seguindo os vídeos. E ó, um grande beijo, forte abraço, muito obrigada pela contribuição de vocês, pelas visualizações, pelas mensagens de apoio, a divulgar o trabalho de vocês. E em breve também vou trazer alguns trabalhos meus também, tá bom? Olha só tenho a agradecer mesmo, gente. Então, ó, salve!